Havia uma fazenda no interior de São Paulo que os moradores mais velhos da região se recusavam a nomear em voz alta depois do anoitecer. Não por superstição, mas porque quem conhecia a história de verdade sabia que alguns segredos, quando finalmente vêm à tona, não libertam ninguém. Eles destroem tudo ao redor, como fogo em canavial seco. A fazenda Santa Perpétua existiu. Suas paredes de taipa e pedra foram erguidas com suor, sangue e silêncio forçado. Seus corredores viram riqueza, poder e crueldade conviverem sob o mesmo telhado de telha, capa e canal, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, porque naquela época, para muitos, era. E um dia, num único dia, aquelas paredes viram também a ruína absoluta de uma família inteira, desencadeada por uma única confissão que nunca deveria ter sido feita. Mas foi feita. E depois disso, nada mais foi o mesmo. Fique até o fim, porque essa história vai te fazer pensar no quanto o silêncio pode custar e no quanto a verdade pode destruir. Se você já ouviu falar de histórias assim na sua família ou na sua cidade, conta pra gente nos comentários. Você vai se surpreender com quantas pessoas carregam segredos parecidos até hoje. A fazenda Santa Perpétua ficava a cerca de 40 quilômetros de Campinas, num trecho de terra vermelha encravado entre morros cobertos de café e mata fechada. O caminho até ela era de terra batida, estreito, ladeado de capim-navalha e árvores de pequi, que no verão deixavam o ar com um cheiro pesado e adocicado que colava na roupa e na memória. Foi construída em 1841, por encomenda do coronel Augusto Malafaia Lins. Um homem de ombros largos, bigode grisalho cortado reto e olhos castanhos que, segundo os que o conheceram, nunca transmitiam calor, nem no verão mais brutal do interior paulista. Ele não era um homem de muitas palavras. Era um homem de muitas ordens. E havia uma diferença fundamental entre as duas coisas, que ele nunca se deu ao trabalho de entender. O casarão era imponente de um jeito que intimidava antes mesmo de se chegar à porteira. A fachada principal tinha 12 janelas de madeira escura com venezianas pintadas de verde musgo desbotado que o vento seco do cerrado descascava aos poucos a cada estação. Uma varanda larga e comprida, sustentada por colunas de pedra calcária, que o coronel mandou vir de Itu a custo de fortuna, se estendia por toda a extensão da frente, criando uma sombra permanente sobre a entrada que parecia feita para lembrar a todos que aquele era um lugar de poder. O telhado de 4 águas, coberto de telha, capa e canal cor de ferrugem antiga, descia largo e pesado sobre as paredes como se quisesse esmagar tudo que havia dentro. A porta principal era de peroba maciça, com 2 folhas altas e um batente talhado à mão. Nas bordas desse batente, um ferreiro escravizado chamado Benedito, que nunca chegou a ver a porta concluída, havia gravado com um formão folhas de acanto entrelaçadas, com uma delicadeza que contrastava de forma perturbadora com o destino que a vida lhe reservou. Benedito morreu de infecção numa das pernas, 15 dias antes de a porta ser instalada, sem atendimento médico, sem alívio. No chão da senzala, entre um calor de 40 graus e o barulho das cigarras que não cessavam. A porta foi instalada assim mesmo, com a arte dele, sem o nome dele. Por dentro, o corredor central da casa grande era longo e escuro mesmo durante o dia. O piso de tijolo cerâmico artesanal, irregular e frio, guardava nos vãos entre as peças décadas de poeira e história. As paredes de taipa de pilão, construídas com 1,5 metros de espessura, terra socada em camadas até virar pedra, faziam o calor do lado de fora parecer pertencer a outro mundo. Mas também abafavam sons, gritos, súplicas, e havia muitos. O salão de visitas ficava à direita do corredor, com mobília de jacarandá escuro e um lustre de bronze importado de Lisboa que o coronel acendia apenas quando havia visita de qualidade.
A sala de jantar tinha mesa para 12 pessoas, toalha de linho branco e uma cristaleira, onde copos de cristal tcheco refletiam a luz das velas em noites de festa. Havia uma biblioteca com prateleiras altas e livros que ninguém lia, mas que estavam ali para dizer algo sobre quem era aquela família. No ala leste ficavam os quartos da família. No ala oeste, a cozinha e a área de serviço, onde as escravizadas domésticas trabalhavam do amanhecer à meia-noite sem que ninguém perguntasse se estavam bem. E no porão, fundo, úmido, sem janelas, havia uma porta de ferro. O que ficava por trás dessa porta, voltamos a falar em breve. A senzala ficava a 300 metros da casa grande, conectada a ela por um caminho de terra batida ladeado de bananeiras. Uma cortina verde densa e cuidadosamente planejada que o coronel mandou plantar não por estética, mas para que as visitas da cidade não precisassem enxergar o que havia do outro lado. Eram 136 pessoas escravizadas vivendo naquele trecho de terra. Homens, mulheres, crianças, famílias separadas na chegada, reunidas às vezes pelo acaso ou pela compaixão, destruídas novamente ao menor capricho do coronel ou de seu filho mais velho, Edmundo, que havia herdado do pai não apenas os bens e as terras, mas a crueldade como método de administração. A senzala era um galpão comprido de paredes de adobe sem reboco, coberto de palha. O chão era de terra batida. Não havia janelas, apenas frestas propositalmente estreitas perto do teto que deixavam entrar mais mosquitos do que ar. O cheiro de suor humano, fumaça de fogueira e umidade de terra molhada impregnava cada centímetro do lugar. Grudava nas roupas, na pele, nos cabelos. Os catres eram de madeira bruta com couro de boi cru esticado. Rangiam, cheiravam mal, quebravam. Quem não tinha catre dormia no chão. Quem dormia no chão acordava com bichos. O sino da fazenda tocava às 4 da manhã, não para despertar com gentileza, mas para avisar que o atraso seria punido com uma precisão que o feitor Avelino aplicava sem hesitação e sem expressão no rosto, como se punir fosse apenas mais uma tarefa numa lista de tarefas. E as punições na Fazenda Santa Perpétua tinham nome, tinham forma, tinham local específico. No centro do terreiro, entre a casa grande e a senzala, plantado na terra como um monumento ao controle pelo terror, havia um tronco. Não era uma metáfora. Era um tronco de angico, grosso como o tronco de um homem adulto, com argolas de ferro cravadas à altura dos pulsos e dos tornozelos. Ali, os escravizados eram amarrados, de frente ou de costas, dependendo do humor de quem ordenava, e recebiam chibatadas diante de todos os outros. Era um espetáculo calculado. A punição individual servia como lição coletiva. O medo de um alimentava o controle de todos. A chibata era de couro de boi trançado, com pontas que laceravam a pele das costas, com uma eficiência que o feitor Avelino havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Depois das chicotadas, quando as feridas estavam abertas e sangrando, jogavam sal. Não por sadismo gratuito, ou pelo menos era o que diziam. Diziam que era para evitar infecção, mas todos sabiam que era para que a dor durasse mais, para que o corpo lembrasse mais tempo do que a mente conseguia suportar. Havia crianças que cresceram vendo isso. Havia mães que aprenderam a não gritar ao ver seus filhos amarrados ao tronco, porque gritar também era punido. Havia homens que chegaram inteiros à fazenda e saíram, quando saíam, com algo quebrado por dentro que nenhum osso partido explica. E havia também aquela porta de ferro no porão da casa grande. Por trás dela havia um quarto sem janelas, sem luz, sem nada além de paredes úmidas de taipa que suavam água nos meses de chuva. Quem entrava ali era alimentado uma vez por dia com um pouco de farinha de mandioca e água. Quem ficava por dias perdia a noção do tempo. Quem ficava por semanas perdia outras coisas que eram mais difíceis de nomear. Quem saía de lá, saía diferente.
Quem não saía, não saía mais. No meio de tudo isso havia uma mulher. Seu nome era Perpétua. Não por coincidência com o nome da fazenda, mas porque o coronel Augusto a havia comprado muito jovem e havia decidido, com a arrogância de quem acredita que nomear é possuir, que o nome dela seria o nome da propriedade, como se ela fosse a própria terra, como se ela pertencesse ao lugar do mesmo modo que as pedras e o barro e o café. Perpétua tinha 22 anos quando a história que você está ouvindo começou. Era filha de uma mulher de nação bantu e de um pai que ela nunca conheceu. Tinha olhos escuros, mãos calejadas e uma expressão fechada que não era frieza, era inteligência. Era a expressão de quem aprendeu cedo que mostrar sentimento era uma forma de dar armas a quem já tinha armas demais. Ela trabalhava dentro da casa grande, lavava, passava, servia à mesa, cuidava das crianças da família Malafaia Lins, arrumava os quartos, luzia os cômodos com cera de carnaúba. Servia o café da manhã ao coronel às 6 horas em ponto, numa xícara de porcelana que ela nunca tinha permissão de usar. Ela vivia sob o mesmo teto que seus algozes, e por isso mesmo via tudo, ouvia tudo, e guardava tudo, até o dia em que não pôde mais. Você tem parentes ou conhecidos que viveram nessa época ou que guardam histórias ligadas às fazendas antigas do interior do Brasil? Conta pra gente nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cada inscrição ajuda essa comunidade a continuar trazendo histórias como essa à luz. A Fazenda Santa Perpétua guardava um segredo que poucos sabiam e que nenhum dos que sabiam ousava pronunciar. Edmundo Malafaia Lins tinha 34 anos. Era o filho mais velho do coronel, o herdeiro natural da fazenda, da reputação e de tudo que a família havia construído sobre aquela terra vermelha. Era casado com Dona Esmeraldina, uma mulher de família tradicional de Sorocaba, de cabelos escuros presos com pente de tartaruga e uma compostura que ela usava como armadura. Tinham 3 filhos que corriam pela varanda da casa grande nas tardes de domingo, enquanto os adultos tomavam café e fingiam que o mundo era simples. Edmundo era considerado um homem íntegro pela sociedade campineira. Frequentava a Igreja do Rosário, contribuía com a Santa Casa. Tinha aperto de mão firme, voz modulada e o sorriso calculado de quem sabe exatamente como parecer respeitável. Mas Edmundo tinha uma vida que as paredes grossas da fazenda escondiam com a mesma eficiência com que escondiam os gritos do porão. Há 6 anos, ele mantinha um relacionamento com Perpétua. Não era amor. Ao menos não no sentido em que a palavra merece existir. Era poder disfarçado de proximidade. Era posse que se apresentava com suavidade nas noites e com indiferença calculada de dia. Perpétua não tinha escolha, e Edmundo sabia disso, e usava esse saber como se fosse um direito natural, inscrito em algum lugar que ele nunca precisou questionar, porque nunca ninguém lhe ensinou a questionar. Mas o tempo faz o que o tempo sempre faz. Perpétua estava grávida, e a criança era de Edmundo. Ela sabia, ele sabia, e uma única outra pessoa sabia. Se a Quitéria, a parteira mais velha da senzala, uma mulher de 60 e tantos anos que havia traçado em seu rosto cada ano de sofrimento que o Brasil sabia produzir. Quitéria havia confirmado a gravidez numa madrugada de março, no canto mais escuro do galpão da senzala, enquanto as cigarras cobriam qualquer som com sua cortina ensurdecedora. Essa criança vai te destruir ou te salvar, Quitéria havia dito com a voz grave de quem já viu demais para ter ilusões. Depende de quem souber primeiro. Perpétua escolheu o silêncio. Por meses escondeu a barriga sob as saias volumosas do uniforme de trabalho. Continuou servindo à mesa, continuou lustrando os cômodos, continuou abaixando a cabeça no momento certo e levantando-a apenas quando tinha certeza de que ninguém estava olhando.
Mas Dona Esmeraldina era uma mulher de olhos afiados e intuição de quem cresceu desconfiando de tudo ao redor. Numa tarde de junho, com o céu cor de chumbo baixo e o vento frio descendo da Serra do Japi, varrendo a varanda, Esmeraldina chamou Perpétua ao seu quarto. O quarto da senhora ficava no ala leste da casa, com janelas que davam para o cafezal. Era um cômodo de teto alto com mobília trazida de Santos, espelho oval com moldura dourada ligeiramente descascada nas bordas, e um crucifixo de madeira sobre a cabeceira da cama de casal que Edmundo raramente ocupava nas noites de semana. Esmeraldina ficou de pé, de costas para a janela, com os braços cruzados sobre o peito. A luz do fim da tarde recortava sua silhueta e deixava o rosto na sombra. "Você está grávida", disse. Não perguntou. Perpétua não respondeu. "De quem é?" O silêncio durou o tempo de um raio antes de cair. "Do seu marido, senhora." O que aconteceu depois daquele momento ficou gravado naquelas paredes, como se o reboco de cal tivesse absorvido a cena inteira. Esmeraldina não gritou, não avançou, não quebrou nada. Fechou os olhos por exatamente 3 segundos. Abriu-os novamente com uma expressão que era ao mesmo tempo devastação e controle absoluto, e disse apenas: "Sai daqui." Naquela noite, Edmundo foi convocado ao escritório pelo pai. O coronel Augusto, já velho, já adoentado, com os pulmões ruidosos e as mãos manchadas de anos, ainda mantinha a voz grossa e o olhar que cortava. Ele ouviu a história da boca da própria nora, em silêncio, sem interrupção. Quando Esmeraldina terminou de falar e saiu do escritório sem esperar resposta, o coronel ficou olhando para a janela por um longo tempo. Depois olhou para o filho da forma que um homem olha para outro quando reconhece nele o pior de si mesmo. E não consegue perdoar justamente por isso. "Você vai resolver isso", disse o coronel. Silenciosamente. Resolver. A palavra era pequena, mas ela carregava um peso específico, uma instrução implícita que não precisava de maiores explicações entre aquelas paredes, naquele tempo, naquele Brasil. Perpétua, naquela mesma noite, foi tirada de seus aposentos dentro da Casa Grande, sem explicação formal, sem seus pertences, com apenas a roupa do corpo e o filho crescendo dentro dela. Foi levada de volta à senzala pelo feitor Avelino, que não disse uma palavra durante o percurso pelos 300 metros de terra escura entre a casa e o galpão. Cia Quitéria a recebeu no escuro, sem perguntas desnecessárias, com um caldo de milho quente e a mão espessa e firme pousada sobre o ombro dela. "Agora o perigo chegou de vez", sussurrou a velha, com a voz de quem não precisa mais de tom dramático para dizer coisas devastadoras. "E ele sempre chega pelas portas que a gente deixa abertas com amor. O que você acha que Perpétua deveria ter feito naquele momento? Deveria ter ficado em silêncio ou ter falado a verdade antes, enquanto ainda havia alguma proteção possível? Conta pra gente nos comentários. Essa história ainda não acabou. E a parte mais difícil está chegando." Faltavam 3 dias para o batizado do filho mais novo de Edmundo, quando a fazenda acordou com um silêncio diferente. Não era o silêncio da madrugada, que tinha textura e ritmo próprios. O canto dos grilos, o passo dos animais, o vento nas folhas de bananeira. Era o silêncio de depois, aquele que se instala quando algo irreversível já aconteceu e o mundo ainda não sabe ao certo como começar a reagir. Perpétua havia entrado em trabalho de parto na noite anterior. Quitéria estava ao lado dela. 2 outras mulheres da senzala também. Cada uma com uma função, todas em silêncio de cumplicidade, no canto mais protegido do galpão. As velas eram proibidas à noite, risco de incêndio, diziam, mas todos sabiam que era também para dificultar qualquer movimentação fora do horário permitido.
O parto aconteceu quase no escuro, à luz de um único toco de vela que Quitéria havia guardado por semanas para aquele momento. Foi longo, foi difícil. Foi no chão de terra, sem anestesia, sem estrutura, sem nenhum dos recursos que existiam na Casa Grande a 300 metros de distância, mas que não pertenciam a quem estava ali. Mas a criança nasceu. Um menino, vivo, com os olhos claros de Edmundo Malafaia e a testa alta e os lábios firmes de Perpétua. Uma combinação que Quitéria reconheceu imediatamente e que a fez fechar os olhos por um momento longo demais para ser apenas cansaço. Esse menino vai ser o fim de alguém, disse ela baixinho, enquanto embrulhava o bebê num pano de algodão gasto. Ou o começo de outra coisa. Na manhã seguinte, quando a notícia do nascimento chegou à Casa Grande através de uma das mucamas da cozinha, Edmundo chamou o feitor Avelino ao escritório. Fechou a porta, falou em voz baixa por menos de 2 minutos. Ninguém ouviu o que foi dito, mas todos na fazenda, de alguma forma, já sabiam o que estava por vir. Perpétua soube antes de Avelino colocar o pé na senzala. Soube pelo jeito que as outras mulheres pararam de falar quando ela entrou no galpão com o bebê nos braços. Soube pelo modo que Quitéria apertou a criança antes de devolvê-la a ela, com as mãos firmes e os olhos secos de quem chora por dentro. Soube pelos anos de experiência em ler o silêncio daquela fazenda como se fosse um idioma que ela havia aprendido à força, palavra por palavra, dor por dor. Ela pegou o filho e caminhou, não para o fundo da senzala, não para o mato que começava do outro lado do muro de pedra, não para lugar nenhum que fosse fuga. Ela caminhou pelo caminho de terra batida ladeado de bananeiras, no calor da manhã que já pesava com o sol de agosto, com o bebê embrulhado no pano de algodão preso ao peito, e foi em direção à Casa Grande. Subiu os degraus da varanda e bateu na porta de peroba maciça com as folhas de acanto talhadas por Benedito. A porta abriu. A mucama que atendeu recuou quando viu quem estava ali. Perpétua entrou sem pedir licença pela 2ª vez na vida. Percorreu o corredor central de tijolo irregular. Passou pelo salão de visitas com a mobília de jacarandá. Passou pela sala de jantar com a toalha de linho posta para o batizado, que aconteceria em 3 dias, e que ela sabia que talvez não acontecesse mais do modo como estava planejado. Passou pela biblioteca de livros que ninguém lia e parou diante da porta do escritório do coronel. Bateu. Uma vez. Entre, disse a voz do velho, grossa e ruidosa como sempre, mas com o cansaço de quem está chegando ao fim de algo. Perpétua entrou. Augusto Malafaia Lins estava sentado atrás da escrivaninha de cedro, com a Bíblia aberta sobre a mesa, os óculos redondos na ponta do nariz e as mãos manchadas cruzadas sobre o livro. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Viu o bebê. Voltou os olhos para ela. Não disse nada. Perpétua ficou de pé diante dele, e então ela falou. Não gritou, não chorou, com a voz baixa e absolutamente firme de quem atravessou uma noite inteira de dor e chegou do outro lado dela sem perder a direção, ela disse tudo. Disse o nome de Edmundo. Disse os 6 anos, disse as noites, disse o que havia acontecido entre ela e o filho dele, sem eufemismo, sem o vocabulário suavizado que as pessoas usam quando não querem encarar o que uma palavra realmente significa. Disse o filho que estava nos braços. Disse a ameaça que havia recebido através do silêncio de Avelino naquela manhã. E então disse uma coisa que o coronel claramente não esperava. Tem gente em Campinas que sabe, coronel. Tem o padre da Igreja do Rosário. Tem o farmacêutico da Rua Direita. Tem cartas escritas com data e com tudo. Se esse menino desaparecer, ou se eu desaparecer, essas cartas chegam onde o Senhor não vai querer que cheguem. O escritório ficou em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios daquela fazenda. Não era o silêncio do medo,
Não era o silêncio da submissão, era o silêncio de um cálculo sendo feito por um homem velho e inteligente que entendia naquele momento que havia perdido o controle de uma situação que acreditava dominar completamente. Augusto Malafaia olhou para o bebê nos braços de Perpétua. Olhou para ela. Olhou para a Bíblia aberta sobre a mesa e fechou o livro. O que veio depois partiu a família Malafaia ao meio com uma precisão que nem o tempo conseguiu curar completamente. Edmundo foi confrontado pelo pai naquela mesma tarde. O coronel não usou de afeto nem de misericórdia. Usou da frieza de quem percebe que o escândalo é mais perigoso que qualquer sentimento e que a reputação, aquela coisa frágil e valiosa que os homens de posição tratavam como se fosse a própria alma, já havia sido comprometida de forma irreversível. Dona Esmeraldina reuniu os 3 filhos e partiu para Sorocaba ainda naquela semana, num carro de 4 parelhas carregado de baús e de um silêncio que a família da mulher soube interpretar corretamente sem precisar de explicações. Ela nunca mais voltou à Fazenda Santa Perpétua. O coronel Augusto viveu mais 7 meses após aquele dia. Morreu num entardecer de março, sentado na cadeira de balanço da varanda, olhando para o cafezal que havia levado a vida inteira para plantar. Alguns disseram que foi o coração. Outros, os que o conheciam de verdade, disseram que foi outra coisa. Uma coisa que não tem nome nos atestados de óbito, mas que qualquer pessoa que já carregou culpa por tempo demais consegue reconhecer. A fazenda foi ao inventário. As dívidas eram maiores do que os bens. Edmundo, sem o pai, sem a esposa, sem a reputação e sem a estrutura que havia sustentado sua vida inteira, vendeu o que pôde a preços de desespero e desapareceu. Para onde? Ninguém soube ao certo. Havia rumores de que foi para o Mato Grosso, outros diziam que foi para o sul. O fato é que o nome Malafaia Lins saiu da região de Campinas como se nunca tivesse existido. A Fazenda Santa Perpétua foi leiloada em 1858. As paredes de taipa ficaram de pé por décadas, resistindo às chuvas e ao abandono com a teimosia de quem guarda algo que não quer soltar. O telhado cedeu primeiro, numa noite de temporal de novembro que os vizinhos ouviram de longe. Depois vieram as bananeiras, que avançaram pelo caminho e tomaram o terreiro. Depois, o mato fechou o resto. Os moradores mais velhos da região contavam que, mesmo depois que as ruínas se tornaram apenas um amontoado de pedra e taipa coberto de vegetação, dava para sentir, ao passar por ali no fim da tarde, um peso diferente no ar. Como se aquelas paredes ainda guardassem, com a mesma lealdade inconveniente com que haviam guardado durante décadas, tudo que tinham sido obrigadas a testemunhar. Perpétua e o filho receberam carta de alforria 3 meses após a morte do coronel Augusto, incluída no inventário como uma das últimas disposições do velho. Ninguém sabe ao certo se foi remorso tardio ou estratégia jurídica. Provavelmente as duas coisas ao mesmo tempo, porque os homens raramente fazem uma coisa por um único motivo. O menino ela chamou de Benedito, em memória do ferreiro que nunca viu a porta que construiu, em memória do homem que deixou sua arte gravada num batente de peroba, sem que seu nome fosse gravado em lugar nenhum, além da memória de quem o conheceu. O que aconteceu com Perpétua depois da alforria, a história não registrou com a precisão que ela merecia. Mas há num cemitério antigo de Campinas, numa das áreas mais antigas e menos visitadas, uma lápide de pedra com o nome Benedito Lins. Sobrenome que ele escolheu por conta própria, dizem, não por afeto à família que o gerou, mas porque queria que o mundo soubesse exatamente de onde veio e o que havia superado. Na lápide, uma inscrição simples: Filho da Terra, neto do silêncio, livre por direito próprio. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Você não faz ideia do quanto isso significa,
Não apenas para este canal, mas para a memória de todas as pessoas que viveram histórias como essa e não tiveram ninguém para contá-las com o respeito que mereciam. O melhor ainda está por vir. A próxima história que preparamos para você é ainda mais intensa, ainda mais surpreendente e vai te fazer questionar coisas que você acreditava conhecer sobre o Brasil que herdamos. Não perde. Antes de ir, uma coisa importante. O que você achou dessa história? A atitude de Perpétua foi coragem pura ou desespero disfarçado de coragem? Ela fez certo em falar ou o silêncio teria sido mais seguro? Deixa a sua opinião nos comentários. Cada perspectiva que você traz enriquece essa conversa de um jeito que nenhum livro escrito consegue reproduzir. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. São histórias como essa, pesquisadas, narradas com cuidado e entregues com o respeito que a memória histórica exige, que precisam continuar chegando até quem valoriza a verdade do nosso passado. E uma coisa precisa ser dita com clareza. A história que você acabou de assistir é uma ficção baseada em fatos históricos reais da época escravocrata brasileira. Os personagens são fictícios, mas os contextos, as práticas, as estruturas de poder e as realidades que descrevemos ao longo desses 3 capítulos são documentadas, estudadas e fazem parte da história que o Brasil viveu, e que não pode, não deve ser esquecida. Agora vai lá assistir o próximo vídeo recomendado. Você não vai se arrepender.